Esse é outro Café com Chico, contando historinhas da nossa passagem aqui, desses 50 anos pelos Estados Unidos. E eu hoje vou falar um pouquinho sobre aquele começo da comunidade de brasileiros lá de Nova York e essa síndrome de autoflagelação e outras coisinhas mais. Deixa eu tomar mais um golinho de café e volto já. Voltei rápido, né? Tem alguém apitando ali. Bom, é o seguinte, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui morar em Nova York, depois eu passei uma temporada em New Jersey, e eu conheci um clube brasileiro lá em Newark, New Jersey, chamado Jersey Brasília. Eu achei muito legal aquele negócio, fim de semana, as pessoas se reuniam, tinha festas de casamento, batizado, era uma mistura de portugueses e brasileiros, mas a maioria era de brasileiros, Jersey Brazilian Club. E eu fiquei muito feliz de ver aquela união, aquela coisa e tal. Foi uma coisa muito rara e passageira, porque depois de lá eu nunca vi mais nada de clubes, assim, organizações fechadas, grandes. Não, nunca vi. E eu fiquei observando um detalhe interessante que um amigo nosso, ele entrou nadando pelo México e casou com uma portuguesa, mas ele entrou sem documento nenhum no início dos anos 70. E ele casou com uma portuguesa lá de Newark, New Jersey, e ele foi trabalhar na construção e ficou muito rico. Acertou toda a papelada dele, toda a vida jurídica, civil, babá, e ficou bem de vida. Esse cara, ele ia pouco às comunidades, ele ia pouco a Ferry Street, por exemplo, ele se relacionava pouco com os brasileiros. O tempo foi passando, ele foi se afastando, como quem dissesse assim. E não, lá tem muito brasileiro. Agora eu tô numa casta, numa coisa superior, eu pertenço a outra classe social e não quero me misturar com aquele povo, Zé Povinho, que chegou aí nadando pelo México. Ele mesmo tinha chegado nadando pelo México. Então, isso é uma característica muito comum que acontece aqui nos Estados Unidos. Aí tem um outro que é transferido por uma multinacional que ia trabalhar no Lloyd, Siderbras, Starbras, Brambras, Petrobras, aquelas coisas todas, e não queria se misturar com o imigrante de Valadares ou de qualquer outro lugar, não exatamente de Valadares, mas lá da minha terra, lá do Ceará, ou qualquer outro lugar, porque ele era uma raça superior. Ele se considerava assim a nata da sociedade e ele não podia se misturar. Aí vem a história do Benito Romero. Quando eu conheci o Benito, ele sempre teve... O Benito foi pioneiro em Nova York. Muita gente conheceu o Benito, admira, gosta. O Benito criou uma das primeiras agências, se não foi a primeira agência de viagens de Nova York. Ele criou os primeiros bailes do Waldorf Astoria, colocou o dedo lá ajudando o J. Alves no jornal The Brazilians. Quem criou foi o J. Alves, o segundo jornal mais antigo dos Estados Unidos. Chama-se The Brazilians, ele está vivo até hoje, que agora é do João de Matos. Mas o Benito foi um pioneiro, e ele gostava muito de mim, a gente saía muito, ele disse assim, Chico, vamos casar essa ideia, eu quero criar a Casa do Brasil. Ele encheu o saco de todos os brasileiros de Nova York para ajudar na construção da Casa do Brasil. E aí acabou falando com um parente dele, que se chamava Pelé, que era contraparente, né? E me convida para um almoço no Brazilian Coffee, que era um restaurante que tinha ali na Rua 46, do Tim, da família Oliveira, aqueles portugueses e tal. E a gente está lá almoçando, aí o Benito abre o business plan, construiu um prédio em Manhattan para criar a Casa do Brasil. Uma casa onde pudesse servir, o advogado daria 1 hora ou 2 horas de graça para a comunidade, um médico, um dentista, um advogado de imigração para orientar na papelada, naquela coisa jurídica e tal, enfim. Aí eu me empolguei, o Pelé se empolgou e tal. Segunda reunião feita, uma semana depois, o Pelé chega e diz assim, olha, Benito, não vai dar certo. Eu estive pensando, o Brasil é um país muito grande, eclético, heterogêneo, aquela coisa, e tem gente de tudo quanto é jeito, diferentes classes sociais, a gente nunca vai conseguir unir esse povo. E o sonho do Benito morreu meio que ali, porque o Pelé poderia encabeçar aquele negócio de assinaturas e cheques e dinheiros e contribuições, e ele passou a vida inteira tentando criar a Casa do Brasil. Agora, interessante esse detalhe, o sujeito lá, paulista, que entrou nadando pelo México, ficou rico, não queria ver brasileiro, porque o brasileiro era aquela sub-raça, aquela coisa, ele era superior. E o cara de grana, que ia lá, nomeado por um governo qualquer desses lá do Brasil,
que manda o cara representar uma Siderbras da vida, aquela coisa. Naquela época, né? Hoje eu nem sei se existem essas empresas grandes, mas acredito que ainda existem. E aquela casta, aquela coisa, Central Park West, aquelas festas ali, daqui, uma coisa muito fechada. Então, era muito difícil unir. Como eu já falei anteriormente, conseguimos unir através das igrejas evangélicas, da Igreja Católica, o CTG, o futebol, né? Eu cansei de ver, eu vi uma partida de futebol no Madison Square Garden, da seleção do Brasil no Madison Square Garden, na Copa do Mundo. Né? O Madison Square Garden é lotado. E isso, aqueles núcleos de brasileiros espalhados por todos os Estados Unidos. Quando o Brasil joga, ou o carnaval. Os bailes de Mário Magalhães, Paulo Galano, Babá em Miami, os bailes de Benito Romero, J. Alves em Nova York, os bailes do pessoal lá do Brasil Tropical e Ferrari e outras pessoas lá de Washington. Lá tem uma escola de samba da Carmen Miranda, em Washington, Carmen Miranda, School Band, não sei o quê, escola de samba da Carmen Miranda. Todo ano eles saíam, não sei se ainda saem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: é muito difícil reunir a comunidade do Brasil num só lugar. Além do mais, porque as pessoas também têm medo, porque ninguém sabe o que esse brasileiro era lá no Brasil. Pode chegar e dizer, não, eu fui prefeito lá de Pindamonhangaba, e não é nada, ele veio fugido, porque ele roubou, matou, ninguém conhece, né? Então, as pessoas se protegem. Mas eu acho que, de uma certa forma, nós temos um bom nome perante as outras comunidades, somos muito queridos, principalmente pelo nosso idioma, que é soft, é suave, principalmente pela nossa música e o nosso futebol e o nosso samba. Eu acho que é o que divulga a nossa cultura. É o samba e o futebol. Eu adoraria ser campeão mundial de xadrez, eu adoraria ser melhor do que o Karpov, do que aqueles caras todos, mas eu não sou. Café com Chico. Vamos valorizar o que a gente tem. Bye.